Noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Maria Emília, sou pedagoga aqui na Fundação Síndrome de Down. É um prazer estar aqui, mediar essa capacitação com vocês, né? Primeiramente, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos encaracolados castanhos, compridos, estão soltos. Estou usando um óculos de correção de armação quadrada, marrom, um brinco de argola. Atrás de mim, do lado esquerdo, tem uma estante de livros, lado direito tem um vaso de flor, um quadro da Fundação Síndrome de Down. Me deu trabalhando. Quando terminar, a gente brinca, tá? O primeiro recado que eu preciso dar é que todos deixem os microfones desligados. Deixa eu ver aqui, por favor. Desligar os microfones. Outra coisa que a gente pede, por favor, é que deixar as câmeras desligadas, uma vez que a gente grava, e daqui uma semana isso vai estar, a capacitação vai estar no YouTube. Então, para a gente se preservar, a gente pede para deixar desligada. É uma opção de cada um. No final da capacitação, a gente abre para as perguntas, para a reflexão, para a conversa, e, ciente disso, quem quiser abrir, fiquem à vontade, tá? Outro recado é que no final da capacitação vai ter uma lista de presença, que o Wagner vai estar passando aqui, vai estar deixando aqui no chat, e assinem, por favor. Eu vou estar acompanhando o chat. A Leide já trouxe que gosta que a gente converse no meio do caminho, então ponham as perguntas, vão trazendo coisas que eu vou trazendo para ela, para a gente poder ir conversando, né? Para deixar bem gostoso, descontraído. Eu vou fazer a gente vai estar conversando hoje com a Leide Maia sobre o impacto do capacitismo na vida da pessoa com deficiência, né? Um assunto quente e gostoso. E fazendo a apresentação formal da Leide, digo que ela é bacharel em História pela Universidade de São Paulo, na USP, com especialização em História da África pela Universidade Federal do Espírito Santo, em Psicopedagogia pela Unifar São Paulo, né? A Leide é jornalista, atua como consultora de emprego apoiado, especialista em diversidade, inclusão e acessibilidade. É fundadora e coordenadora do Espaço Mosaico em São Paulo e Maia, né? De TEC, de materiais didáticos acessíveis. Fale mais sobre isso. Coordena o grupo de autodefensoria da Regional Sudeste da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Né? Obrigada, Leide. É uma honra, é uma delícia, agradecemos muito a sua disponibilidade e fica à vontade. Agora é com você. Para começar, quero começar agradecendo ao convite, como eu falei antes aqui para você. Fiquei muito feliz, nós lá do Espaço também, por esse convite, né, da gente estar pensando em ações aí que possa contribuir, né, sempre aí com uma sociedade sem capacitismo, né? Eu acho que esse tema vem muito a calhar, e a gente está num mês aí muito importante para todos nós aí que trabalhamos com pessoas com síndrome de Down, que é o mês de março, né, que é o mês da síndrome de Down. Então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui, da gente estar conversando todo mundo junto, né, de um tema tão necessário, tão importante. Sim, inclusive você lembrou bem, né, que foi um encaixe rico, né, você está aqui com essa fala nesse mês. Exatamente. Então, eu trouxe, né, para a gente poder trocar essa ideia, conversar sobre capacitismo, uma sequência para a gente seguir aí uma sequência de fala. Então, eu pedi para o Wagner poder compartilhar, né, essa sequência, porque a ideia é a gente ter ali, trazer alguns pontos, né, em relação ao capacitismo, né, todo esse tema, e também a gente depois abrir para poder conversar, perguntar, quem quiser
falar, que eu acho que fica mais interessante, né? A gente está com bastante gente aqui, e agradecer todo mundo que está aqui também com a gente nesse bate-papo, trazendo esse tema tão importante. Pode passar. Uma coisa pode passar. Bom, a Mila já me apresentou, né, essa parte de currículo, mas eu vou me descrever, né, me autodescrever. Eu sou uma mulher morena, né, com os cabelos castanhos escuro, preso, estou com eles presos agora, uso óculos, um óculos com uma armação aqui um pouco transparente, estou com uma blusa castanho também, bege clarinho. Estou aqui no escritório aqui da minha casa, do lado com alguns livros aqui, umas prateleiras com os livros aqui atrás de mim aqui. Pode passar. Como a Mila trouxe, né, como que eu comecei aí nessa trajetória, né, ligada à diversidade, à inclusão, à educação inclusiva, né, tem a ver com uma pessoa muito importante na minha vida, minha mãe, minha referência, que é a Edna Maia, que está há 40 anos nessa trajetória da educação inclusiva, começou no serviço público, se aposentou numa prefeitura aqui da Grande São Paulo, e quando ela estava próxima de se aposentar, a gente pensou em abrir um espaço que ela pudesse continuar, né, com essa frente, com essa militância, que é a militância da educação inclusiva, da construção da escola para todos. Naquele momento ali, eu estava envolvida com outros projetos, né, isso em 2011, mas aí, como eu falo assim, a gente foi picada ali pelo bichinho da inclusão e hoje me dedico totalmente aí ao Espaço Mosaico, que é um espaço que nós temos aqui em São Paulo, que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento aí global, né, de todos, no sentido da construção dessa sociedade para todos, né, pensando na pessoa que tem alguma singularidade, educadores, contratantes, né, famílias. Então, é um espaço pensando nesse desenvolvimento global de todos nós, né, com essa pauta aí da diversidade e da inclusão. Então, nesses mais de quase 13 anos, né, são muitas ações, temos vários grupos, temos atendimentos individualizados, grupos, várias ações com instituições de ensino, tanto de ensino básico, ensino superior, empresas que contratam, sempre com esse objetivo de trazer, né, um olhar, né, um caminho, pensando essa sociedade, né, essa sociedade diversa, uma sociedade mais justa, enfim. Então, esse é o objetivo do espaço. Hoje nós contamos, e para construir tudo isso, né, iniciamos lá, como eu falei, eu, a Edna, minha irmã, a Fabi, e a Ana Paula, mais uma psicóloga, a gente éramos em 4 mulheres, e hoje nós somos 35 colaboradores construindo, né, essa trajetória que eu tanto me orgulho, que é do Espaço Mosaico. Então, tem algumas pessoas aqui, inclusive, que estão lá com a gente. Beijo para todo mundo. Pode passar. E para a gente poder conversar hoje sobre capacitismo, eu queria começar fazendo um pouco desse histórico, né? Porque é uma palavra, é um conceito recente, relativamente recente, né? Historiador, tudo que não tem mais de 100 anos é novo, né? Mas, assim, é um conceito relativamente recente para algo que historicamente sempre aconteceu e que a gente quer justamente acabar, né, com esse preconceito em relação às pessoas que têm alguma deficiência. Então, é importante a gente trazer esse histórico, porque hoje, se a gente traz, né, e a linguagem está muito imbuída dessas mudanças de comportamento, né, quando a gente fala da língua, quando a gente fala de como que a gente se expressa, o nome que a gente dá para as coisas, e a partir da linguagem vem o comportamento e vem as mudanças, né? Então, os paradigmas, os modelos também estão inseridos nisso tudo. Então, a gente vem aí de um histórico de exclusão, né? Onde as pessoas diferentes, né? Com qualquer singularidade, com qualquer deficiência, eram excluídas totalmente aí da sociedade, passando por um outro período, né? De segregação, que tinha essa visão de que a pessoa com deficiência era algo também negativo mas que era visto ali de um lugar, né, que não tinha o direito, não poderia estar
inserido aí socialmente. Então, esse modelo que tinha ali dessa exclusão, né, dessa segregação. Estou no mato, mas não está aqui junto com a gente está fora das nossas vistas, né? Então, e aí a gente vem num período pós, né, um grande movimento mundial, né, que foi repensar as questões dos direitos das pessoas de forma, né, dos direitos humanos, que começa também a se questionar muito essas questões aí que envolvem os direitos da pessoa com deficiência, né, quando nesse bojo mesmo do movimento dos direitos humanos, né, esse pós aí, o mundo teve aquele momento que parou, falou, gente, não está dando mais, né, depois de 2 grandes guerras, depois de uma série de calamidades, o mundo parou e falou, não, a gente tem que parar com isso, vamos olhar para a gente poder se respeitar mais, conviver da melhor forma, e aí que se começa a refletir e repensar, né, os direitos e a forma de convivência. Mas aí é óbvio, isso é um percurso, como a gente sabe. Então, a gente teve aí o paradigma da integração, falava, olha, a gente sabe, tem pessoas aqui que têm condições diferentes, mas aí eles vão estar num lugar especial, né? Ou existia ali uma situação de quem pode ou não pode frequentar determinados espaços, que é a integração. E aí a gente chega no paradigma da inclusão, que é o que a gente vive hoje, ainda de um lugar, né, do campo, pensando no campo da linguagem, que é algo que a gente, eu espero que supere rapidamente, porque se eu estou incluindo ainda é algo que está fora, né, então a gente ainda usa essa terminologia da inclusão, porque a gente, então, existe, né, essa exclusão, então a gente precisa ainda utilizar esse conceito, né, espero que rapidamente a gente não precise utilizar mais, mas é o paradigma onde todos estamos, né, ocupando e pertencendo aos mesmos espaços, sociedade, enfim. Então, é o paradigma da inclusão, que é o que a gente vive hoje, que vai ser aí, pode passar, essa pauta aí nossa para discutir o capacitismo. E esses paradigmas, eles estão pautados por modelos, né? Então, esses modelos, tanto os paradigmas quanto os modelos, eles não se superam. Ele não, acabou um, começa outro, né? Não é algo marcado temporalmente. Claro que eles prevalecem em um determinado período histórico, mas isso não quer dizer que eles estão superados. Então, por isso que é importante a gente ainda falar sobre os paradigmas e os modelos, porque ainda hoje, né, a gente vê muitas ações, muitas atitudes, muitas situações que estão totalmente relacionadas com um modelo, um paradigma da exclusão ou da integração, e que não, né, está garantindo ali o paradigma da inclusão, que é o que a gente defende. E aí, hoje, esses paradigmas, essas atitudes, essas ações, elas estão muito ligadas a esses modelos, né? O modelo da integração, por exemplo, ele está muito pautado no modelo médico, que diz assim, olha, quem pode, quem não pode frequentar determinado espaço, ou um paradigma que tem como foco, né, no indivíduo, e desse lugar que a responsabilidade, ou o lugar de estar nessa sociedade é único e exclusivamente com foco nesse indivíduo. Então, é um indivíduo que eu tenho que alcançar um determinado padrão, né, que a gente chama desse padrão de normalidade, então eu vou reabilitar infinitamente, ele precisa falar do jeito que todo mundo fala, ele precisa se locomover do jeito que todo mundo se locomove, né, ter um funcionamento do mesmo jeito que esse padrão estabelecido da normalidade, né, que é uma construção. Então, esse modelo médico, ele está muito ligado a essa lógica, né, de reabilitação, de normalização. E aí vai ter esses desdobramentos, né, a eterna reabilitação que a gente fala. E a gente tem, por outro lado, também vindo nesse, hoje, um pouco mais recente, dessa organização do movimento dos direitos da pessoa com deficiência, das pessoas com deficiência também se engajando nesse protagonismo da sua própria luta, né, ali também no bojo das lutas dos direitos civis,
que começa a se falar desse modelo social da deficiência, né? A deficiência, ela é potencializada ou não, dependendo como esse meio se relaciona com a diversidade. Então, o foco, né, pensando no modelo social, é na sociedade. Como a sociedade vai se relacionar com a diversidade que está presente nela. E aí, a partir daí, eu vou potencializar ou não uma característica, uma condição ali de alguém. Então, hoje, né, a gente tem, pode passar, toda uma legislação, né, todo um embasamento legal, né, que está alinhada, né, vamos dizer, com essa visão, né, do modelo social. Então, se a gente fala hoje da nossa primeira, eu acho que a nossa base, assim, que quando a gente vai falar de direitos da pessoa com deficiência, até anterior dessas três, a gente está falando da nossa Carta Magna, né, a Constituição de 88, pensando nesse olhar aí, acho que a nossa Constituição é o que inicia ali, falar de eu ter uma escola para todos, de eu ter um direito, né, acesso para todos, mas aí quando a gente fala especificamente de acessibilidade, ou dizer ali da escola, de direitos, né, enfim, a Convenção, né, de Direitos da Pessoa com Deficiência, ela vai ser uma base importante para várias legislações no mundo, inclusive para a Lei Brasileira da Inclusão, que junta, né, junta uma série de legislações que a gente tinha com a nossa Constituição e a Convenção para trazer uma legislação avançada, né, do ponto de vista de garantia de direitos, e hoje também a gente tem as ODS também que estão baseadas nesse contexto, nesse paradigma do modelo social da deficiência. Então, só para a gente poder aí embasar aí de onde nós estamos trazendo tudo isso. Pode passar. E aí, entrando, né, nessa questão do capacitismo e postura anticapacitista, né, porque eu acho que não basta a gente não ser capacitista, a gente tem que ser anticapacitista. Claro que eu vou aqui refletir com vocês um pouco sobre essa questão do capacitismo estrutural, de preconceitos estruturais que a gente está muito inserido, então é muito importante que a gente sempre esteja atento ao nosso olhar, à nossa fala, à nossa atitude, mas, e principalmente com esse direcionamento, né, de ser anticapacitista. Pode passar. Porque a gente, a todo momento, é convocado, né, convocada para ter como que a gente se relaciona com tamanha diversidade, né? E é claro, quando a gente está falando isso, a gente olha uma pessoa que tem uma determinada condição, o que passa pela nossa cabeça em relação a essa pessoa, né? Como que ela, sei lá, como que essa pessoa se vira em determinada situação? Como que ela dá conta de fazer isso? Como que é? Então, a gente está inserido, todos nós estamos inseridos numa estrutura capacitista, porque, olha lá, a gente fez um histórico bem rapidinho, né? A gente está falando desde a existência humana até pouquíssimo tempo atrás, porque começou a se questionar tudo isso, gente, no século passado, né? Há pouco mais de 60 anos. Então, toda essa discussão é tudo muito recente. Então, quando a gente fala muito, né? Nós estamos em desconstrução, em muitas desconstruções, porque quando a gente fala de estrutura, nós crescemos, nós nascemos na estrutura e a gente vive nisso. Então, quando a gente no almoço de domingo, né, estamos lá, as famílias reunidas, e a gente, naturalmente, termina o almoço, a mulherada vai arrumar a cozinha, é porque a gente está falando de uma estrutura machista, né? E a gente naturaliza, a gente não acha um absurdo por que os meninos, os marmanjos lá, não vão ajudar a arrumar a cozinha, porque é estrutural, porque a mulher ocupa esse lugar da cuidadora, né, de quem vai organizar, e assim a gente tem vários olhares, né, preconceitos que são estruturais. Pode passar. Então, o capacitismo, ele é uma forma de opressão, né, como a gente trouxe, porque por acreditar que uma pessoa
que tem uma deficiência, ela vale menos do que uma pessoa sem deficiência. Ou ela não vai ter condição ou capacidade, né, de enfrentar determinadas situações do cotidiano, da vida, enfim. E aí, isso entra em algo que vai categorizando dentro de outras estruturas, de outros, que não é só em relação à pessoa com deficiência, mas que vai categorizando essas vidas humanas, né? Então, o que tem maior ou menor valor. Então, isso é estrutural, é cultural. Por quê? Porque a normalidade, né, a branquitude, a questão do patriarcado, são construções sociais. Por isso que a gente ainda naturaliza muitas coisas e fala assim, poxa, mas que chatice isso, né? Toda hora vem falar disso, mas é porque a gente precisa falar disso mesmo, pode passar. Porque é justamente falando disso que a gente vai se questionar, né? Será que eu sou capacitista? Né? Como que eu olho para isso? Será que no meu dia a dia eu estou sendo capacitista? E a gente pode fazer todas as perguntas também, né? Será que eu sou capacitista? O nosso tema hoje é esse, mas a gente pode fazer várias outras questões. Será que eu estou sendo racista? Será que eu estou sendo machista? Enfim. Então, a gente vai se questionando para que a gente possa se rever, né? E ter novas atitudes e construir realmente esse mundo que a gente quer, né? Pode passar. E aí, foi feita uma pesquisa, é um pouquinho antiga, de 2009, num contexto escolar, né? Perguntando para alunos, professores, familiares, comunidade escolar como todos, trabalhadores da escola, né? E, entre várias questões, o que teve de resultado nessa pesquisa é que 99,3% das pessoas identificaram preconceitos que elas tinham, né? Mas o que chama atenção é que o principal preconceito, né, lá está no topo ali, é em relação à deficiência, né? Seja porque eu olho para aquela pessoa e falo, nossa, coitado, ou, ai, que bonitinho, que lindo, a gente tem, aí vai se manifestando de várias formas, né? Acho que alguém abriu o microfone. E, então, a deficiência está nesse topo, né? Pensando esses preconceitos. Pode passar. E aí, eu acho que são coisas que a gente vai se observando, né? Que o meu olhar em relação, o que me causa estranhamento, o que é diferente de mim, né? As falas também, porque muitas vezes, né, a gente está nesse contexto do dia a dia, né? Então, as falas que as pessoas vão trazendo, né? Deus dá cruz para quem pode carregar, mães especiais para crianças especiais, até o termo especial, né? Se surpreender muito porque a pessoa está fazendo uma coisa totalmente normal do dia a dia, né? Natural, que ela vai... Poxa, se eu tiver que tomar banho sendo cadeirante, eu tenho que tomar banho, ué. Né? Se eu tiver que cuidar da casa com uma determinada situação, sei lá, uma condição, vai ter que arrumar um jeito de fazer, né? Então essa coisa no nosso dia a dia, como vai aparecendo, né? A gente que, lá no Espaço, a gente trabalha muito com pessoas com deficiência intelectual, de desenvolvimento, uma questão, por exemplo, de colocar essa pessoa que já é adulta, né, às vezes, sabe, 20, 30 anos, se dirigindo a ela como se ela fosse com tom infantil, infantilizando. Isso é muito comum para pessoas que têm síndrome de Down, né? Falar, ai, que bonitinho, a pessoa tem 30 anos, aí a pessoa vai falando com a pessoa dessa forma, né? Ou até usar, né, a deficiência para ofender as pessoas, né? Também tem outras formas de ser capacitista que as pessoas, que é um capacitismo, às vezes a pessoa realmente não percebe, ela está querendo ser legal e ela está sendo extremamente capacitista, né? Primeiro, supervalorizar, né? Supervalorizar a pessoa, o que ela faz. Não, mas você é muito isso, o que você faz, nossa, então isso também é uma forma de falar, poxa, é uma coisa comum que eu estou fazendo, não é nada demais, né?
Então, isso também é uma manifestação desse capacitismo. Eu preciso compensar, né, essa condição que a pessoa tem. Coitado dela, né? Então, pode passar. E aí a gente poderia aqui falar vários exemplos, vários, né? Porque, primeiro, pode ser achar que a pessoa não pode fazer determinada coisa pela condição, né, que ela tem, pela deficiência, ou minimizar, desconsiderar também a deficiência, até falando assim, poxa, nem parece que você é deficiente, por que você está se colocando nessa condição? É para que você tenha benefícios, né? Então, isso também aparece muitas vezes, desconsiderar, invalidar, né, a deficiência do outro, ou supor, né, que a pessoa não tem determinadas capacidades. Pode passar. E aí, eu até já falei disso, né, justamente porque o nosso olhar é contaminado por essa sociedade. Então, a gente vai fazendo isso, muitas vezes, sem perceber, porque a gente é criado nesse modelo, nessa estrutura. Então, a gente lida muito, depois a gente pode até, vou abrir para a gente poder perguntar e conversar mais, mas, assim, quando a gente vê, por exemplo, em situações que uma coisa é a gente tornar algo acessível, né? A pessoa ter o suporte, o apoio que são necessários para ela se desenvolver, para ela trabalhar, aprender, né, ter mobilidade. Outra coisa, eu deixar aquela pessoa, não apresentar, não oportunizar determinadas situações, porque eu acho que ela não vai dar conta, né? Então, essa é uma questão muito importante. E isso a gente vê no dia a dia da escola, muitas vezes, nas relações familiares, né? Então, a gente vai percebendo situações que a família, por exemplo, vai ocupando esse lugar desse filho, dessa filha não enfrentar determinadas situações, porque tem medo mesmo. Mas será que vai dar conta? Será que não vai sofrer? Né? Será que não vai passar um perrengue? Vai, né? Porque a gente aprende assim também, né? Os perrengues, na verdade, pode passar. E é justamente isso, né, que a gente vem trazer um pouco dessa reflexão hoje. Como que a gente pode ir rompendo com essa estrutura, né? Porque a estrutura é aquilo pesado, né? Aquilo que está profundo. Então, não é algo simples, mas eu acho que são essas ações aqui do que a gente se propõe fazer no nosso dia a dia, justamente para ir rompendo com isso. Então, eu vou trazer algumas sugestões aqui, algumas reflexões, pode passar, para que a gente possa contribuir com isso. Então, a gente tem, eu trouxe até uma cartilha da nossa parceira lá, Fiocruz, né, que traz aí como combater o capacitismo. A gente utiliza muito, tem lá no Espaço Mosaico, quem quiser, e quem também tem disponível aí nas redes, porque, assim, entende-se por capacitismo qualquer diferenciação, exclusão, restrição baseada na deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou exercício das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidade com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem você ter apoio, suporte, acessibilidade com negar a oportunidade. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de trazer também para a reflexão. Pode passar. Porque é muito importante, porque o capacitismo ele vai reproduzindo isso, né? As crenças, esses processos, práticas que que normatizam um certo padrão corporal, né? Perfeito, não só corporal, eu queria aqui complementar o campo, corporal, comportamental, intelectual, né? Como o perfeito, sem considerar, né, essa diversidade, essa corporeidade, essa de todas as pessoas. Então, acho que isso a gente tem que começar a ir olhando para isso. Então, claro que não é todo mundo que vai aprender igual, mas todo mundo tem a oportunidade de que seja apresentado formas que ele possa trilhar o caminho da aprendizagem. É uma questão. Ah, nem todo mundo vai trabalhar do mesmo jeito. Não, até porque a gente tem N situações de trabalho.
mas todo mundo pode estar, a gente tem que presumir, né? Presumir, pressupor para todo mundo ali aprendizagem, empregabilidade, possibilidade, se responsabilize, que aprenda e que seja, né, sujeito de si. Pode passar. E aí, que é o tema aqui nosso, o impacto disso tudo, né, do capacitismo. Porque eu acho que um dos principais impactos, né, é a exclusão, a solidão, o sofrimento, que vai ser reproduzido por essa falta de interesse da pessoa estar em determinados ambientes, seja na escola, não se vê como potencial para o trabalho, né, ou de se relacionar. A coisa fica tão na pessoa, marcada, né? Então, falta de acessibilidade, né? A exclusão de pessoas como beneficiárias de ações universais, de possibilidades que a gente tem, pressupor, né? A gente resulta nessa pressupor incapacidade ou negar a autonomia das escolhas, da pessoa participar do seu processo de decisão e de escolha, reproduz mitos e estigmas no dia a dia, né? Ai, nossa, a pessoa com síndrome de Down é a tal da eterna criança, ou são tão carinhosos, mas depende, né? Não é a síndrome de Down que torna uma pessoa carinhosa, é a personalidade dela, né? E assim a gente tem vários estereótipos, estigmas que vão se reproduzindo. E assim a gente pode falar de vários. Eu usei aqui a síndrome de Down, mas pode falar da pessoa autista, enfim, pode passar. Falta de práticas que contemplam a diversidade humana, não reconhecer as características e necessidades das pessoas com deficiência, negar informações sobre saúde, porque já pressupõe que a pessoa não vai entender, né? Quando você vai numa consulta, claro que eu preciso, tem pessoas que não precisam de um apoio para ir numa consulta, para ir para resolver alguma situação burocrática, mas ela precisa estar ciente, a gente precisa encontrar meios que ela entenda, né? Ser acessível. Não garantir o sigilo profissional, quando a pessoa ali tem uma situação que prevê isso, né? Então, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de privacidade. Então, isso também, muitas vezes, quando a gente fala do capacitismo, se nega até a privacidade, ou quando a gente fizer um desdobramento da própria intimidade, né? A ausência de educação anticapacitista permanente, que acho que tem que ser uma pauta na educação brasileira, né? Isso está sendo... Depois eu vou contar para vocês aqui de algumas ações que entram numa dessas ações aí de uma rede que nós fazemos parte, a federação, o Mosaico via federação junto com o MEC e outras organizações, que é a Rede Nacional da Autodefensoria em Defesa da Educação Inclusiva. Um dos pontos é a gente ter uma educação anticapacitista permanente nas escolas, né? Negar a pessoa com deficiência sua integralidade ou considerar que possui gênero, sexualidade, raça, cor, etnia. Então, a gente também está falando dessas camadas, né, dessa interseccionalidade também, e dificultar, impedir que ocupem espaços de participação e representação. Pode passar. Então, tudo isso tem um impacto do capacitismo. E aí eu trouxe alguns dados em relação à pessoa com deficiência intelectual, né? E aí trazendo em números isso, que é bem assim, chama muita atenção. Então, se a gente pegar em relação ao trabalho, a cada 100 pessoas com deficiência intelectual, menos de 5 estão trabalhando. Então, eu tenho 95 fora do mercado de trabalho e 5 no mercado de trabalho, né? Escolarização, ainda hoje, mesmo depois de muitos anos, lá desde Salamanca, em 94, falando da escola para todos, né? Veja, olha quanto tempo se passou. Ainda hoje, a cada 100 pessoas com deficiência intelectual, somente 17 terminam o ensino básico, né? E quando a gente vai para o ensino profissional, né, o ensino superior, esse número é muito menor. Então, a cada 300 pessoas, tem que ser um pouquinho mais também, né? Mas só uma vai para a faculdade, né? Vai para alguma formação profissional aí, tecnólogo ou ensino superior de alguma forma.
Então, é um impacto, fora tantos outros, né, gente, que a gente sabe, isso aqui a gente tem, que a gente consegue mensurar. A própria invisibilidade, né, que eu acho que é uma questão que a gente tem que problematizar. A gente teve aí um censo do IBGE, o de 2010, se eu não me engano, ele apontava lá 24% da população com alguma deficiência. Bom, isso era uma coisa, nossa, mas 1/4 da população tem deficiência? Sim. Aí mudou-se a metodologia, tem toda uma questão, aqui eu não vou questionar necessariamente o método, tá, de amostragem, nada disso, não é desse lugar. Mas a gente tem uma questão de como pergunta, né? Qual é essa pergunta está acessível? Como a pessoa se vê aí nesse lugar? É deficiente, não é deficiente? Então, tudo isso, até com essa falta de olhar, de preparo para fazer uma verificação dessa, do censo, a gente teve uma mudança drástica. Passou de 24% para 8%, diminuiu esse percentual. Então, é algo que até a própria invisibilidade da pessoa com deficiência tem que ser questionada, né? A gente está fazendo parte lá de uma federação, né, de um comitê junto com o IBGE, para trazer essas questões com o Ministério da Saúde, para notificação, né? Então, como que a gente tem dados em relação à pessoa com deficiência? Por que é tão importante isso? Para a gente pensar política pública, né? Para a gente poder olhar para romper com esse capacitismo, né, institucional, romper com o capacitismo cultural, social, familiar, todos esses capacitismos que estão no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, é um impacto bem complicado, pode passar. E aí, para a gente combater tudo isso, né, a gente precisa mudar a atitude, né? A principal, quando a gente fala de acessibilidade, né, o professor Romeu Sasaki já falava, qual é a mãe das acessibilidades? A atitudinal. Porque para qualquer outra acessibilidade eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que mudar meu olhar, né? E aí eu vou poder colocar em prática as outras acessibilidades, a comunicacional, a arquitetônica, metodológica. Então, a primeira mudança é a atitude. Trazer a pessoa com deficiência para todos os ambientes que a gente ocupa, para as conversas, para as decisões, né? Promover a escuta da pessoa com deficiência, respeitar a autonomia, os limites e a possibilidade. Aqui ninguém está falando de negar que existe uma condição específica, mas ter consciência dessa condição que vai fazer com que a gente possa garantir qual acessibilidade qual acessibilidade aquela pessoa precisa, qual apoio ela precisa e qual ela não precisa, né? Esse está sendo o grande tema do nosso mês aí, desse ano, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, suporte para quem precisa, né? Seja a rede de apoio, para que a gente possa se constituir em uma grande rede de apoio, né? E a pessoa, lá no espaço, a gente está falando muito sobre isso, né? Sobre o que eu preciso, o que eu não preciso. E ter essa consciência para se posicionar e também trilhar esse caminho da autonomia, né? Que é uma construção. Então, não pressupor essa passividade, incapacidade, falta de iniciativa, né? Envolver a pessoa nas atividades, ouvir o que ela tem para dizer, né? Ouvir a opinião dela, o que ela quer, pode passar. Perguntar para a pessoa se tem alguma forma melhor para ela compreender, para ela fazer, né? Aquela, enfim, iniciativa que tornaria aquele espaço, situação, aprendizado melhor, né? Para sua vivência, para sua convivência. Acesso à comunicação e informação é um direito de todas as pessoas. Fazer a parte para que seja respeitado esse direito da pessoa com deficiência. Muitas vezes a gente vê determinadas, eu digo até assim, violências mesmo, né? De excluir a pessoa de determinadas decisões que envolvem ela mesma. Às vezes até o corpo dela, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Identificar as barreiras, a participação e promover ações anticapacitistas, né? Então, acho que é sempre desse lugar que a gente tem que ir pensando, pode passar, para combater o capacitismo. Porque é justamente a gente olhar, né, como a gente voltou lá no começo, né, pensando no modelo social,
a gente precisa olhar para a sociedade, para a nossa comunidade, porque a sociedade, ela é pensar essa sociedade interdependente, né? E olhar para todas as pessoas com o mesmo valor. Todos nós, a partir do momento da nossa existência, né? O ser humano tem um valor intrínseco em si mesmo, né? Pode passar. E aí, para poder fechar, né? Eu queria um pouco desse percurso, como que a gente vai olhando para esses paradigmas, identificando isso, né? Peraí, o que eu estou fazendo aqui estaria ligado em que paradigma, em que modelo, né? A gente poder falar sobre isso, se questionar o outro, ter essa criticidade, porque é assim que a gente vai também falando, se revendo, pensando a linguagem, sim, não é chatice, a questão da linguagem, ela é estruturante, né? E a gente está falando de estruturas, a gente está falando... Então, quando a gente olha para a questão da linguagem, não é o mimimi, é a estrutura. A linguagem nos estrutura. Então, a gente precisa mudar a linguagem, mudar o nosso falar, né? Eu tenho até um livro lá do pessoal do Carpe, mude o seu mude o seu falar que muda o meu ouvir, né? Porque mudar a linguagem e a gente vai mudando também de comportamento, mudando as ações. E aí a gente vai naturalizar toda a diversidade da existência humana. Eu acho que isso que tem que ser o nosso objetivo, a gente poder naturalizar e não mais querer normalizar, né? Porque a normalização também é uma construção de um padrão. Pode passar. E aí eu queria fechar aqui. Quem quiser depois seguir lá, saber um pouquinho mais do trabalho, pode seguir a gente lá no Instagram, ESP Mosaico, também quiser entrar em contato com a gente, tá bom? E queria só também fazer um convite aqui para todos vocês, pode tirar, fazer um convite para vocês que a gente está organizando, né, dentro desse mês, uma série de ações, são mais de 100 ações acontecendo em todo o Brasil, né, falando aí desse guarda-chuva que nós fazemos parte, né, Mila, da federação, então são centenas de ações para a gente trazer essa pauta para jogo, para a gente refletir, né, nesse mês aí de março, do Dia Internacional da Síndrome de Down, que agora 21 de março, nós vamos ter uma grande ação. Então, eu sei que Campinas vai ter a caminhada, né? Vai ter o lançamento do congresso também, e nós vamos ter a nossa ação na Avenida Paulista. Aqui quero convidar todos vocês que estiverem aqui por São Paulo, vai ser no domingo, dia 30 de manhã, para a gente também contribuir, né, para romper com esse capacitismo. Como que a gente rompe? E essa história da ação surgiu daí, né? A gente estava falando sobre capacitismo, e aí começou essa coisa. Como que a gente pode contribuir para que isso, né, acabe, esse preconceito? Falando, indo para a rua, né, mostrando, dando exemplos, vivendo a vida como ela é, mas também se posicionando. E aí que surgiu a ideia lá, antes da pandemia, em 19, da ação, estava planejando para 2020, teve a pandemia, e aí a gente acabou não conseguindo acontecer, foi acontecer em 2023, e a gente está na nossa terceira edição, então estão todos convidados aí para a ação na Paulista no dia 30. E só compartilhar aqui com vocês também que amanhã nós estamos embarcando uma delegação, né, aqui brasileira, da federação, né, composta por várias filiadas, e o Mosaico está nessa delegação, indo para a celebração lá em Nova York, está indo uma turma também para Genebra, porque sexta-feira vai ter um evento, tanto em Genebra quanto em Nova York, né, do Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, nós vamos ter lá as pessoas, autodefensores e autodefensoras, nos representando, levando essa pauta num fórum, né, super importante, que é a ONU, e nós vamos estar lá falando justamente sobre os apoios, os suportes necessários para que as pessoas possam se desenvolver e, enfim, viver plenamente. E uma das principais ações aí que a gente tem, né, com as nossas ações locais, né, Mila, a gente também contribui
justamente entendendo que nós estamos numa grande rede, nós somos interdependentes, e nós construímos a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, nós, o Espaço Mosaico, a Fundação e outras 51 filiadas, né? A gente, assim, tem muito orgulho de fazer parte e hoje contribuindo nesse momento, né, nesses últimos anos, com essa frente da autodefensoria, que é o movimento mundial das pessoas com deficiência intelectual para ocupar esse lugar de fala na defesa dos seus direitos. Então, me enche de orgulho também, né? Temos vários jovens, hoje fiz um levantamento hoje lá com a Sofia, são mais de 200 jovens em todo o Brasil. Então, assim, esse movimento a gente só quer que cresça cada vez mais, para que mais pessoas com síndrome de Down, né, ou outras deficiências, não só síndrome de Down, a gente está falando aqui específico de um trabalho da Federação das Associações de Síndrome de Down, mas que ocupe esse lugar, né, de fala, na defesa dos seus direitos, que tenha também essa trilha aí de um caminho de identidade, de que faz parte, né, e que isso não seja um problema, mas que isso seja naturalizado socialmente. Esse é o nosso objetivo. Obrigada. Ulalá, Leide. Que gigante, né? Que força, que importante. Eu acho que durante a tua fala veio muitas imagens, muitas lembranças e muitas vontades, né, para fazer mudar isso. E eu acho que, finalizando com toda essa garra e todo esse trabalho, toda essa representatividade dentro, fora, né, que está acontecendo hoje, mostra que, assim, a gente já percorreu um caminho e já estamos num momento que é um chega, né? Para mim, me dá a sensação, chega. Eu entendo que você falou uma palavra que não se fala mais, que você olhou, que eu mesma fiz uma coisa que eu pensei, mas assim, não dá mais. Tem que, é imediato, entende? Tem que já estar com recursos, com bagagem, buscando ir atrás, para não mais estar na gafe, né? Cometer as gafes do capacitismo que não tem mais tempo para isso, né, Lídia? Acho que, em função de um histórico gigante e, ao mesmo tempo que ainda tem uma força muito grande atuando nesse lugar da segregação, né, de um enraizamento, os mais velhos a gente vê e tem que entender um pouco mais, eu acho que nem isso mais dá, né? Porque, assim, tem um compromisso, né, uma luta mesmo que o tempo pede para um futuro, né? Para um presente futuro que está imediato, podemos dizer assim. É o que a gente fala, né, Mila? A gente não pode perder nenhuma oportunidade para se posicionar. Porque, Sim. assim, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com isso, né? Mas a gente está numa disputa de ideias, né? E essa disputa é todo dia. Quando a gente tem, por exemplo, determinadas defesas que estão no campo, né? Que está no campo assistencialista, capacitista, né? E aí, por exemplo, eu pego e coloco uma série de questões que tem da escola inclusiva, que a gente sabe que tem mesmo. Só que aí eu jogo a criança com água fora. Porque eu falo assim, essa escola tem problema. Meu filho e minha filha sofrem lá, não aprende. Não, mas a gente tem que ver como que essa escola, então, a gente vai fazer com que ela tenha um caminho de aprendizagem lá. E não é separando, não é criando... Mudando, né? Mudando. Exatamente. Né? Então, como que a gente vai construir isso, esse enfrentamento? E aí, só uma coisa, que eu falei dos impactos, mas a gente também tem um impacto com o outro impacto também, né? Que eu acabei colocando. Porque se a gente ainda tem muita gente fora do mercado de trabalho, que conclui ensino médio, ou que pouquíssimos estão na universidade, isso há 30 anos atrás, eles não estavam na escola, eles não estavam nem trabalhando, e sequer se cogitava chegar na universidade. Então, hoje, a gente tem muitas pessoas que estão concluindo o ensino básico, estão falando, bom, o que eu quero agora? Eu quero trabalhar? Eu quero continuar estudando? Né? Então, acho que abre-se possibilidades, uma perspectiva diferente, né? Eu sempre falo isso, eu tinha um vizinho, eu cresci muito dentro desse universo, por conta da Edna, da minha mãe, né?
porque, assim, ela, no começo, trabalhou numa escola que era só de surdo, então a gente ia lá, festa junina, tudo. Depois ela foi para uma prefeitura, que foi a primeira prefeitura de Diadema que implementou, né, o serviço de educação inclusiva, que foi, assim, desmontar as escolas especiais, e que foi uma coisa ali, isso em 1992. Pois é. Então, eu vivi essa, claro, assim, de longe, né, não estava no dia a dia da escola, mas vivi isso, assim, muito observando. E eu tinha um vizinho, o Pedrinho, que ele tinha síndrome de Down, ele já é falecido, e era isso, né, estava sempre coladinho com a mãe que ele não falava, tinha a questão da obesidade, até da hipotonia no rosto, porque aí a gente pensa assim, mudou a síndrome de Down? De 30 anos para cá, não mudou, é uma alteração genética, Forma. né? Mudou como se relaciona, porque uma pessoa aprender a falar, eu tenho que falar com ela. Uma Sim. pessoa aprender a andar, ela vai ter que cair e levantar, vai ter que cair e levantar, vai ter que se jogar, não é assim? Então, tudo isso, e aí para aprender, para uma pessoa aprender a ler e escrever, eu tenho que apresentar isso para ela. Claro, isso não quer dizer que a pessoa não tenha um caminho ou determinadas necessidades específicas para que isso aconteça. Isso ninguém está negando, porque senão seria outra questão, né? A gente está falando de garantir os apoios, acessibilidade, o que precisa para que essa pessoa se desenvolva, né? Então, de oferecer, né, Leide? Aí você vê, eu fico vendo aquela turma lá, né? Porque esse é o pessoal que eu tenho contato, lá do Mosaico, falando, arrasando, e isso e aquilo, e trabalhando, e para lá e para cá, e andando de metrô para cima. Como, gente, mudou a síndrome de Down? Não mudou. O que mudou foi como a gente se relaciona. Isso. O que a gente possibilita de oportunidade, né, para que as pessoas aprendam, se desenvolvam, né, e assim vai, né. Tem que sempre oferecer, né? Tem aquela situação clássica, né, que você sai com a pessoa, vai num restaurante, e aí o garçom, né, pergunta para você. Isso aí para a Né? gente é assim, a Ela gente quer, em grupo. ela quer, ele quer, eu não sei como é que Por eu vou isso saber que o que eu falo, exatamente, a gente não pode perder uma oportunidade. Aí antes era meio, eu ainda tinha uma postura de tipo, estou entendendo, ele não sabe. Agora já é assim, eu não sei. Tem que Não sei, perguntar para ela. Pode falar com ela que ela fala. Às vezes eu até saio assim, sabe? Tipo, e aí cada um se vira ali, né? Mas é muito rico tudo isso. Eu não sei se tem gente que gostaria de fazer alguma pergunta. Podem abrir as câmeras se sentir confortável e quiser falar em vez de escrever. Tem a lista de presença aqui, não deixem de assinar. Que agora é a hora da gente bater um papinho. Perguntar, opinar, criticar. A Mira, parabéns pela fala, tão importante. Você poderia falar um pouco sobre a autodefensoria? Sim, Claro. adoro esse assunto. Bom, primeiro que a autodefensoria é um orgulho e que eu tenho, assim, e sempre tive muita vontade. Eu que, no meu histórico também, sou uma pessoa do movimento estudantil, engajada em uma série de, né, pautas aí, né, tanto da questão das mulheres, das questões raciais e da pessoa com deficiência, não é por acaso que eu fui atrás de me envolver com a autodefensoria. E a autodefensoria é um movimento que surgiu nos anos 80, né, na Escandinávia, e depois vai para os Estados Unidos, se desenvolveu, e no Brasil vai chegar nos anos... Não, foi nos anos 60, tá? E aí no Brasil chega por volta dos anos 80, final dos anos 80, e esse movimento é justamente um movimento de grupos que vão se organizando, tá? Como que funciona na prática? Grupos que se organizam para falar sobre as questões dos direitos, de empoderamento, de identidade, né? Mas principalmente com esse foco para que a pessoa vá o processo formativo, mas no sentido desse grupo, desse coletivo, para ir se fortalecendo e se formando enquanto sujeito da sua própria defesa dos seus direitos, da sua história, nesse sentido. Na federação, esse trabalho começou em 2016, né? E aí tinha um grupo
né, um grupo que se chamava Grupo Nacional, porque reuniu pessoas de vários lugares do Brasil. Então, por um período, teve esse grupo, né? E aí esse grupo de autodefensores entendeu que era muito importante essa ampliação junto com a diretoria, né, da federação, teve essa compreensão, a gente precisa ampliar esse trabalho da autodefensoria. Quando foi em 2021, né, a federação fez um chamamento, foi 2020, agora estou na dúvida, fez um chamamento para as filiadas para que se organizassem as regionais, né? E assim que a gente iniciou, né, a fundação, aqui no Sudeste, a gente, então, teve ali o conjunto das filiadas do Sudeste e começamos a organizar o grupo da região Sudeste. Aí nós temos o grupo da regional Nordeste, Sul e Sudeste, está no processo de formação do Centro-Norte, né, que é uma região que a federação aí tem um número menor de filiadas, mas hoje, e daí, o próprio grupo de autodefensores criou como que deveria ser, né? Então, um coletivo que tem uma autogestão, né? Tem a mediação, então a gente também entende que é importante ter esse processo de mediação para contribuir, né? Porque aí a gente está falando de tornar determinados conteúdos acessíveis em linguagem simples, que é o papel ali da mediação, e trazer esses conteúdos, né? De como que é feita uma lei, como que funciona, por exemplo, toda a estrutura política brasileira, né? Seja em qualquer esfera, enfim. Então, a gente tem toda essa estrutura e hoje nós temos já grupos locais. Então, aqui a gente tem, aqui na região Sudeste, nós temos, é uma das regiões que tem mais autodefensores, porque nós temos o grupo de São Paulo, tem de Ribeirão, Campinas daqui a pouco está criando o grupo, né? Estão já se organizando para criar. Nós temos em Vitória, temos o grupo da Regional Sudeste. Então, tem bastante gente aqui se organizando para ocupar esse espaço de fala. E os autodefensores, a partir daí, vão representando a federação em diversos fóruns, as federações e suas filiadas, né? Fóruns, atividades, e ocupando esse lugar de fala. Né? Então, acho que esse que é um exemplo muito legal da autodefensoria. Agora mesmo, a gente está com os autodefensores super atuantes em várias ações que estão acontecendo no Brasil todo, e aí no mundo, né? Como eu contei aqui para vocês. E aí, não só nas ações assim, de evento, mas também nesse advocacy, quando a gente tem algum enfrentamento, alguma questão que envolve aí alguma questão de lei, alguma questão no parlamento. A gente teve, quando a gente teve o decreto 10.502, né, meu? Se não me engano, a gente teve uma atuação muito fundamental dos autodefensores na defesa da escola inclusiva, né? E era um decreto que diz assim, não, famílias, escolham se vocês querem que seus filhos vão para uma escola especializada ou para uma escola que não é especializada, que não tem, né? Então, e isso foi... os autodefensores tiveram um papel fundamental na defesa da escola inclusiva. Até colocando, olha, tive questões, tive problemas, mas essa é a escola que eu quero, mesmo com problemas, porque essa escola que fez... Eu tenho uma fala muito marcante, né, de um autodefensor, que ele fala, essa escola com todos os problemas, escola inclusive, é a escola que fez eu ser quem eu sou hoje, né? De não ter, primeiro, eu tenho uma coisa, de ter oportunidade de conviver com todo mundo, mas que o outro também tenha a oportunidade de conviver comigo, né? Com a diversidade, um conviver com o outro. Então, eu acho que a autodefensoria, eu acho que é o caminho do movimento, já falei isso no nosso... A federação tem a autodefensoria como uma prioridade, né? Então, vem investindo muitos esforços, energia. É um trabalho totalmente voluntário de todos nós, filiados e envolvidos nessa frente da autodefensoria. O ano passado, só para vocês terem uma ideia, nós tivemos um curso, entendendo, né, que era fundamental a gente ampliar de forma não só quantitativa, mas qualitativa também, o trabalho da autodefensoria. Nós tivemos um curso para todas as filiadas, que era um curso de formação para mediadores, para criarem cursos, para criarem grupos, organizarem nas suas localidades grupos de autodefensores. A gente está um grupo agora que nasceu agora em Santa Catarina, em Porto Alegre,
No Rio de Janeiro está se criando um grupo lá com o pessoal de Niterói. Então, estão grupos acontecendo e se organizando, e isso é maravilhoso, você vê as pessoas se organizando no sentido assim, olha, eu quero saber sobre isso e eu quero falar sobre isso. E é engajamento político, é tomada de decisão, é empoderamento, né? E aí, só uma coisa, o curso, a gente teve mais de 100 pessoas, né, Mila? No curso da Autodefensoria, foi? É. E a força, né, é porque agrupa com eles. São eles, né? Exatamente. É a coisa do Espalhando e pertencimento, da fortalecendo identidade, né? Eu a acho que identidade, isso nos E isso vai e fortalece. volta, né? Para nós, né? Que, querendo ou não, né? Estamos nesse olhar também, desse aprender e fazer com a gente, com eles, por eles, né? Muito forte. E é Com a urgente. gente, não para a Urgente. gente, né? É isso aí. Não Exatamente. tem E mais. aí é uma coisa assim que a gente até às vezes se vê, você fala assim, poxa, teve uma situação de um grupo lá do espaço, você fala assim, não, Leide, a gente vai querer aqui organizar isso. Eu falo, mas vocês estão demais, hein? Eu pensei, não, mas é para isso que a gente trabalha mesmo, né, gente? Porque Espera aí, né? exatamente, quando a gente se... Mas como assim, gente? Não, a gente tem que resolver isso aqui, não é assim, não. Não, tá certo, gente. Então tá bom, então vamos se organizar, vocês querem, vamos lá, estão defendendo ali uma posição, acho muito bom e é isso aí, né? Acho É que real, essa... né? Hã? É real, né? Não tem É. mais que pensar se, mas, né? Ele tem deficiência, mas é tão esperto, mas ele é inteligente. Exatamente. É isso, né? Já estamos vivendo. É muito Uhum. bom, Leite, ver, sentir, né, toda a sua fala, mas assim, sentir, vibrar, né, e fazer junto, né, fazer parte desse processo, né, que não é à toa que nós estamos tudo aqui. Olha aqui, ó, Maria Cecília, muito obrigada pela palestra, foi excelente. A Mira agradeceu, obrigada. É a Marta? Quem é Marta? É alguém da fundação. Seu Marcos ou a Marta. Salve, Leide, parabéns pelo trabalho que vem realizando frente à Autodefensoria na regional. Aproveito para saudar também a Edna, que nesse par perfeito conduz o Grupo Nacional. Agradecemos também essa apresentação e nos fazer refletir sobre algo necessário. Faça uma boa viagem e nos protege e nos projete para o exterior. É É isso isso mesmo, nos aí. projete. Vamos. É o Não, a Marcos. gente. Eu brinco com o pessoal lá do espaço. Vamos colocar a boca no trombone. A gente tem que ocupar os espaços, trazer Oportunidade. essa pauta e, como eu falei, não perder nenhuma oportunidade para olhar essas questões, né? Poxa, peraí, onde eu posso, como a diz a Edninha, né? Ela fala assim, onde eu posso fazer um furo aqui? Eu não preciso, não é romper. Ela sempre fala, né? Onde que eu vou fazer um furo? A pessoa começa a se questionar, né? Poxa, será? Será que eu não estou sendo capacitista aqui, né? Ou tinha muitas situações assim, né? Às vezes a gente tem muitos grupos lá no espaço, né? Uma coisa que a gente acredita muito esse trabalho de grupo, do coletivo e da pessoa estar ali num processo, né? Que envolve pertencimento, identidade, possibilidade de viver experiência, né? E isso implica muitas vezes em situações que não é tudo, pô, um grupinho porque tá legal. Não, porque eu só vou me divertir. Não. Tem, gente, tem a coisa, claro, tem o pretende, a gente tá junto, compartilhando, se divertindo, mas tem conflito, tem disputa, né? É mundo real. E aí, isso acontece, né? Você fala assim, poxa, às vezes eu falo assim, mas o que vocês vão fazer? Não, peraí, vamos ver primeiro o que eles vão fazer, né? Porque o nosso papel, né, de mediar, de olhar, muitas vezes não está no lugar, lógico, claro, tem limites, né? A gente está falando também de um espaço de construção, como eu falei, né, de desenvolvimento, mas também até para a gente poder colocar assim, olha, se você fizer isso aqui, vai ter um impacto aqui, né? Tem um limite do que a gente está falando ali de situações. Bom, se a pessoa está decidindo isso, então vamos deixar ele se implicar com essa decisão que ela está tendo, né? Ah, eu não quero, tá, eu quero tá, tal. Então,
até isso também, possibilitar, porque muitas vezes é negado e nem se percebe que é negado o lugar da frustração. A gente conversou muito sobre isso no curso, né, Mila? A possibilidade assim, é uma pessoa que às vezes, eu não quero que meu filho sofra. Essa é uma fala também que a gente sempre vai colocando, mas a viver implica em sofrimento, angústia, né? Claro que ninguém quer viver sofrendo, né? Mas assim, para eu saber o que é felicidade, eu tenho que saber o que não é felicidade também. A dor, né? A dor, não é né? porque dói que vai sofrer para sempre. Que vai sofrer para sempre, né? É. Mas eu Quem acho que sofre mais, né? Quem está sofrendo? Exatamente. E até essas situações, né? Porque também, muitas vezes, isso também ali no fundo tem algo. Não estou dizendo que nenhuma mãe queira que filho sofra, né? Não estou falando isso, mas quando a gente fala de um lugar, de uma família que tem ali um filho, uma filha com a deficiência, tá colocado algo assim, poxa, ele já tem uma deficiência, então não quero que ele sofra. Né? E quando a gente está dizendo não, determinadas situações é o que vai garantir, né, se constituir e mesmo. enquanto sujeito e falar, poxa, né, isso aqui, o meu limite, o limite do outro, essa convivência, que nem tudo na vida vai dar tudo certo, né, e que às vezes eu tenho que fazer escolhas que eu vou me arrepender e tudo bem, né? E que eu vou ter pessoas que eu vou ter afinidade, outras não, é a vida real, né? Então, a gente faz uma aposta, assim, muito grande nos grupos, hoje são 30 grupos no espaço, né? Com vários objetivos e tal. E aí, a autodefensoria entra dentro desse contexto, assim, que eu falo, gente, eu quero, assim, eu vi todo mundo, eu quero que vá para a autodefensoria. Lógico, e isso é uma decisão individual, né? Então, assim, só para falar aqui para a turma, para quem quiser conhecer mais da autodefensoria, se tiver por aqui pelo Sudeste, pode procurar a gente, pode procurar ou a sua afiliada aí, porque certamente, se não tiver, até bom que a pessoa procure a afiliada e aí já motiva aí, a pessoa está organizando o grupo, né? Senão, a gente pode conversar com a gente para a gente ver como que, ou localmente, ou aqui na região, a pessoa pode estar participando, né? Na rede da federação, a gente entende que essa rede da autodefensoria é fundamental que a pessoa esteja inserido também nessa grande rede da federação, via alguma afiliada, porque a gente também está defendendo um movimento organizado, movimento associativo organizado, né? E aí, por isso que para participar da autodefensoria tem que estar dentro desse contexto, né? Para que a gente possa se fortalecer enquanto uma rede que tem aí pautado, né, nas suas bandeiras as nossas defesas principais, que é a escola inclusiva, é o emprego apoiado, né? E a autodeterminação, autonomia e empoderamento da pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual. Então, acho que são grandes pautas aí que a gente tem, bandeiras, que é o que nos unifica, e eu tenho muito felicidade e orgulho de poder fazer parte disso tudo. Não tem mais volta. Agora não tem. Vanessa, foi linda a palestra, muita informação, obrigada. Lu, psicopedagoga, foi muito bom. Léo e Silvia Castro Leide, é sempre muito rico poder te ouvir, teu trabalho é incrível e me ensina muito, parabéns. Andressa Moraes, falas excelentes. Leide, muito obrigada. A conscientização sobre o anticapacitismo deve ser amplamente divulgada na sociedade. Muitas palmas, muitas. Obrigada, que bom, gente, que bom. Esse é o objetivo, né, Mila? A gente poder bater esse papo e ninguém ficar preocupado quando perceber uma situação, uma postura, seja do outro, seja da gente mesmo, a gente se rever, ou a gente, né, com jeitinho, de uma forma para construir uma sociedade anticapacitista. Porque, às vezes, a gente não precisa ir para a briga, nada disso. Assim, a gente vai lá no restaurante, aí o garçom vai lá e fala, o que ele quer? Eu não sei, pergunta para ele. Eu estou ocupada. E assim vai, né? E a gente acaba indo no mesmo lugar e o pessoal já fala, já sei, já vai. A comanda é com você, moça? Não, cada um com a sua comanda. Lógico, na hora de pagar a conta a gente está lá ajudando, está apoiando, porque é isso, né? E não é você promover autonomia
não quer dizer que você vai deixar da pessoa ter apoio, né? Não negar apoio, negar acessibilidade. Isso é uma coisa que a gente está falando muito lá para Eu acho frente. que o apoio, né? Para o fiel, o apoio verdadeiro, é quando as pessoas realmente não são capacitistas, né? Assim, qualquer apoio parte de um lugar de que você já vive natural, você não precisa pensar em que você não pode pensar que não pode, né? Você não precisa pensar, você não precisa formular aquilo já é. Isso existe, isso é o apoio, né? Dentro de uma educação, de quem é os apoiadores na educação, quem é, né? Dentro do dia a dia até falando, né? Eu acho que não tem como, porque senão vai lá, vai para o outro lado, vai para a ajuda, vai para o assistencialismo, vai. Então, quer dizer, já tem que estar inerente isso já é um ponto de partida para tudo acontecer, né? Sim, é verdade. Estamos aí, eu acho que a gente está num ponto de muito brilho para isso, né? É verdade. E está acontecendo já, ó, muito obrigadas, entendeu? Andressa, Maria, muito obrigada. Suelen, obrigada por compartilhar conosco e nos fazer refletir. Porque vai ficando pulsando. E aí a gente vai mudando. É que, assim, de exemplo em exemplo tem um monte, né? Mas, assim, eu acho que a questão, assim, o objetivo foi trazer um pouco dessas reflexões, porque a gente acaba muitas vezes, por exemplo, vou contar uma história que eu gosto de contar, que é engraçada, assim, engraçada, pero no mucho, né? Mas, assim, a gente tem um grupo que a gente faz muita saída, muita coisa, né? E lá no começo já tem mais de 10 anos esse grupo, né? Que começou em 2014, fazendo acontecer. E aí, lá no começo, a gente também aprendendo, né? Aprendendo todo mundo nessa caminhada, né? Então, tinha a situação... E eu sempre tive uma coisa muito assim, eu não tinha ainda uma formação toda assim, aprofundada, tal, mas eu tinha essa coisa que a gente ia sair, aí as mães falavam assim, ai, põe a blusa nela, não sei o quê. Quando ela sentir frio, ela coloca, não tem problema. E eu, naturalmente, né, e é uma coisa que... mas ela não pode comer tal coisa. Eu falei, mas aí ela vai saber, né? Ela não vai pedir. Não, e aí era muito engraçado, porque as meninas falavam assim para mim, Leite, você é engraçado, porque eu ia respondendo coisas, porque eu acho que era uma coisa assim óbvia, né? Tipo, de colocar a pessoa nesse lugar. Deixa a pessoa sentir frio para colocar blusa, deixa a pessoa sentir fome para pedir comida, né? Deixa a gente também. Vamos apresentar determinada situação para. Outra coisa, eu, como historiadora, né, no espaço do meu grupo, assim, todos são do meu coração, mas eu tenho um grupo lá, Ulisses, que é bem que eu pensei esse grupo, que é um grupo que traz os temas de política, história e geopolítica, né? Porque Ulisses é inspirado no herói da Odisseia, né? E aí a gente tem esse grupo que é de atualidade. E aí, no começo, era difícil pegar o grupo, né? Porque não tinha muita gente querendo participando, as famílias não colocavam o pessoal no grupo. Por quê? Porque o tema, entendia que não era um tema que a pessoa acessaria, né? Hoje não, já faz tempo isso, né? Mas no comecinho era difícil, porque eu tinha 2 pessoas, porque as famílias eram mais... Mas, assim, demorou um tempo para esse grupo engrenar. Por quê? Porque, nossa, mas como que você vai ficar falando de democracia, o que é Estado, né? É muito difícil, é muito abstrato isso, né, ué? Mas a gente não está no Estado? A gente não está na democracia? A gente não está... Vamos falar disso, né? Tem tantas... Então, lógico, hoje é um grupo, já faz tempo isso, mas foi um dos grupos lá no começo, e como que a gente vai percebendo isso depois que o grupo foi fluindo, que você vê o próprio grupo trazendo esse retorno, né? Quando eu falo assim, gente, o que nós vamos conversar o ano que vem? Eles trazem temas que eu falo, gente, que orgulho, super antenados, né? De a gente tem umas práticas, já vamos ler um jornal, vamos prestar atenção e ter a notícia da semana, né? Cada um trazer a notícia da semana. Então, também de estar... claro que isso, cada pessoa vai ter um interesse ou não, né? Eu gosto de história, eu gosto desses temas, eu gosto de falar sobre política, né? Porque as pessoas acham que política é só partido, mas falando dessa questão, né? Então, acho que quando a gente está falando de capacitismo, a gente está falando de política. Quando a gente está falando de
de autodefensoria, né? É o engajamento, né, político, essa de militar por algo, né? De defender algo. Então, tô dando esses exemplos porque aí a gente vai nesse dia a dia, assim, contribuindo, percebendo, desconstruindo, se desconstruindo também. Então, é isso. É isso, que caminho lindo, né? Acho que É. podemos encerrar, né? São Sim, 8h25. Acho se que, deixar, a gente fica, né? fica, porque daí eu já fico com vontade de contar mais não sei o quê, eu lembro não sei do quê, perguntar, não dá. Eu acho que foi bem começo, meio fim, grandiosamente, assim, já deu para a gente ficar com esse gostinho de quero mais, né? Que faz a gente realmente refletir, que não para, a gente não para e cresce. E é isso, Leide, muito obrigada por esse tempo, né? Você está aí com a mala aberta, tendo que preenchê-la, né? Tudo. Seu dia precisava ter 36 horas, acho. Nossa, eu estou nessa fase. E pela disponibilidade, por tudo que fez a gente entrar nesse mundo e sair, entrar de novo e perpetuar, né? Assim, uma coisa que não tem fim. E acho que é isso. Seja muito contemplada e venha para Campinas, venha na Fundação, vamos Eu combinar. vou, com E muito certeza. mais, vamos combinar outras coisas para a gente poder, né, levantar essa bandeira junto aí. Sim, estou te esperando lá no espaço também. E agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, nesse bate-papo. Estou vendo a Cida ali, ó, que ela abriu a câmera. Obrigado a todos aqui que tiveram, todos e todas que tiveram aqui com a gente. E agradecer mesmo e dizer que a gente está também nessa caminhada, aprendendo e buscando sempre nessa construção, né? Eu acho que a gente fechou a fala nesse sentido, né? Como que a gente vai construindo essa sociedade de todos para todos, construídas por todos nós, né? Isso, né? Naturalizando todas as existências, né? Obrigada, viu, gente? Obrigada. Beijo.